Está começando agora mais um Pod Grupo de 6, dirigido e apresentado por Agatha Lavigne, Maria Mariotti, Sara Miller, Ricardo Assunção, Amanda da Silva, Karine Ribeiro e Wellington Guidorizi. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente. No Pod Grupo de 6 de hoje, nós vamos falar sobre um assunto bem atual que se chama o desenvolvimento sustentável. Nós vamos falar um pouco sobre os aspectos tanto sociológicos quanto biológicos desse assunto que cada dia mais está em alta aí entre a gente. Então, para começar, nada melhor do que fazer a pergunta essencial, né? O que é esse desenvolvimento sustentável que a gente tanto costuma ver nas mídias atualmente? Bom, o desenvolvimento sustentável, ele é aquele que é capaz de suprir várias necessidades atuais, sem comprometer as capacidades de atendimento de futuras gerações. E na prática, o que seria esse desenvolvimento sustentável? O que ele causa? O que a gente tem que fazer na prática? Bom, na prática, isso significa desenvolver algumas ações voltadas ao uso consciente de recursos, com o objetivo de preservá-los e não esgotá-los para o futuro. Então, a gente vê aí que o desenvolvimento sustentável, ele é um conceito que cada vez mais está sendo colocado em prática, está sendo colocado em pauta por conta de preservar, né, para as gerações futuras vários recursos não renováveis e renováveis também que nós temos no nosso planeta, não é mesmo? E agora vamos falar um pouquinho sobre esses fatores, começando pelos biológicos. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores biológicos. Ricardo, fala pra gente um pouquinho sobre esses fatores. Eu vou falar sobre fatores biológicos, sendo que tem vários tipos, como biodiversidade, ciclo natural, ecossistemas saudáveis e os fatores sociológicos. Mas eu vou falar sobre a biodiversidade. A conservação de diversidade biológica é fundamental para a manutenção do ecossistema. De tudo. Entendeu? Então, a biodiversidade, então, ela seria a gente manter a saúde humana, a segura alimentação. Sim, a perda de tudo, entendeu? Os animais, a questão ali. Seria a gente cuidar da biodiversidade do planeta. E a saúde humana e a saúde de natureza. E Wellington, qual é o próximo pra gente aí? Eu vou falar sobre os ciclos naturais, o desenvolvimento sustentável, que envolve o respeito aos ciclos naturais, como o ciclo da água, o ciclo do carbono e dos nutrientes. A água, interferência excessiva nesses ciclos pode levar a problemas ambientais. Então, esse é um conteúdo até que a gente está estudando agora, né? Dentro da teia alimentar, da cadeia alimentar, do conteúdo de ecologia, que a gente vê os ciclos, né, que ocorrem no nosso meio ambiente, dia a dia. E como ele é afetado pela ação humana, né? Sim. E depois, no próximo, a gente tem os ecossistemas saudáveis, que são aqueles que a gente tem no nosso dia a dia, como a purificação da água, a polinização de culturas e a regularização do clima, que é quando tá frio, quando tá quente demais, que isso tudo é causado pela ação humana, querendo ou não. Se a gente desmata muito, a gente vai ter muito calor, e se a gente planta bastante árvore, a gente vai ter um ar mais limpo e puro. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores sociológicos. E logo em seguida a gente abre para uma roda de conversa de como a gente poderia colocar em prática tanto os biológicos quanto os sociológicos. E vamos agora explicar um pouquinho mais os conceitos para ficar mais definido, mais claro o que seria esse desenvolvimento sociológico. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores sociológicos. Entre eles temos a igualdade social, que tendo o desenvolvimento sustentável, ele deve promover a igualdade social e garantindo que todos tenham acesso a recursos e oportunidades
Também temos a participação comunitária, que envolve, né, as comunidades locais nas decisões relacionadas ao desenvolvimento crucial, isso ajudando a garantir que as necessidades e preocupações das pessoas sejam consideradas. Eu vou falar também que é muito importante a participação comunitária, envolver as comunidades locais, depois você corta essa partezinha também. A educação e a conscientização é muito importante. A educação ambiental e a Palavras difíceis. são ferramentas poderosas para promover a práticas sustentáveis e a mudança de comportamento. A participação comunitária ela é muito importante, porque vai envolver toda a sociedade. Como a Sara começou a falar lá no início, depois ela pulou, é a parte que envolve toda a sociedade como um todo para ajudar a cuidar desse meio ambiente e desse desenvolvimento, para não ocorrer risco nas vidas. Então, toda a comunidade se une e preserva esse meio ambiente e esse lugar que a gente vive. E nós vamos ter também culturas e valores. Foi um dos conteúdos falados com a gente no segundo bimestre, sobre a cultura. E os valores culturais de uma sociedade, elas desempenham um papel muito importante na adoção de práticas sustentáveis. E o que isso vai dizer? A cultura, ela se faz muito presente quando a gente transforma uma ação em um hábito. Então, por exemplo, nós temos exemplos de países asiáticos, como o Japão, um exemplo bem conhecido, não é mesmo? Onde as pessoas, elas recolhem o lixo por conta própria, elas cuidam do seu lixo. A gente viu isso em alguns eventos esportivos a nível mundial, onde eles juntavam, né, o próprio lixo e também o lixo dos outros. Porque faz parte da cultura deles e faz parte do valor. Vai passando de geração para geração, né? Sim. Não é como aqui, que aqui a gente tenta, mas não é uma cultura, não é uma coisa que a gente segue em regra e na linha. Lá eles já seguem de família, lá tipo, já de hierarquia, como se fosse hierarquia. E se eles verem, é coisa como se incomodasse eles, porque ele vê um lixo no chão, nossa, tá poluindo. Sim. Então aqui a gente vê até que a gente tenta catar, mas não é uma coisa que vai, não vou a gente catar. sempre coloca a responsabilidade no outro, outro, né? né? Fazer diferença Se na ele nossa jogou, eu vida. também vou jogar. Exato. Ou tipo Se tá assim, ali, não fui por eu quê? que joguei, quem jogou que cate. É isso. Então, Também você cata o seu. exato. Então, o desenvolvimento sustentável, ele tem que ter uma abordagem bem ampla. Não é só falar do biológico, não é só falar do natural, não é só falar do planeta Terra como a biologia, mas também do sociológico. Também tá com as pessoas, também tá com a cultura, também tá carregado porque com o isso. desenvolvimento sustentável, ele tem um equilíbrio entre as necessidades humanas, a preservação ambiental e a justiça social. Então tem todo aquele equilíbrio, não envolve só uma coisa só, envolve várias coisas como um todo. Então o desenvolvimento social é um todo, é uma sociedade e envolve um pouco de cada coisa. E o desenvolvimento sustentável tá aí para isso, para, como diz, o equilíbrio entre as necessidades humanas. Então, isso vai dizer para a gente o seguinte: nós não somos apenas seres biológicos, somos seres sociais também. Então, é uma abrangência de um todo, da humanidade em si. Cada um tem uma parte, cada um tem o que fazer, mas é como um todo. Não adianta só um querer fazer e o outro não querer fazer. É a participação de todos. Tem que ser a participação de todos. Wellington, o que você acha que tem que ter dentro do desenvolvimento sustentável? Eu acho que tem que ter o consumo consciente das coisas. Tipo, a pessoa vai no mercado, ela compra um monte de coisa em excesso. Sem E daí- necessidade. Sem necessidade isso. E daí vem aquele monte de sacola que não é, como que diz? Muitas vezes é jogada no lixo, Não vai fazer Sim, demora a pra pessoa descartar. ou se joga no quintal, ou Sacola, joga pro né? lado de fora e a pessoa não sabe o tanto de tempo que demora pra uma sacola daquela se decompor, né? E Então é melhor o uso da sacola reciclável, né? sim, a sacola é Aquelas reciclável. Que daí, eco-bag, né? ou então eu vi que papel estão criando uma sacola que ela dissolve na água, vocês viram? Sério? Nossa, eu nunca tinha É, visto. aquele de queijo, mas Sacola que dissolve na água. Sim.
Então, esse é Ó, boa dica para as uma avós, boa viu? dica. É mesmo. E é uma coisa nova que vai ajudar tanto o planeta quanto as nossas Sim, que vidas vai, a que melhorar. vai ajudar pro nossos parentes futuros. E a sauna também aflora, porque Sim. muitas vezes essa sacola vai para as águas, né? Então, Sim. Então, avós, Prejudica- dica para prejudica vocês. muitos oceanos, né? sacola que Os se donos dissolve de em casa água. gostam de comprar muito. Com muito excessivo. Sim. Compre Eu muito. acho que a gente que tem uma criação assim mais comum, a gente tem o costume, né, de colocar uma sacola com um monte de sacola Sim. dentro. E todo mundo vende de Ah, eu casa, faço né? isso mesmo. Vai Oxi. usar no lixeiro. Aí você o quê? Você coloca a sacola no lixeiro, aí você vai tirar o lixo e coloca ela dentro de outra sacola. Aí você vai lá e joga o quê? Mais uma sacola. Sim. Então, Ai. isso vai prejudicando e a gente nem sabe, né? Tipo, a gente Isso. segue a vida. Mas- Lá no futuro, mas ainda assim, como diz mas nossos aí- pais, lá no Exato. futuro você vai ver. Você vai ver como isso resultado. prejudicou. Não Sim. no futuro, E agora mesmo. Pô. E já tá mostrando, né? Já tá dando resultado. E a gente no vê ar. dentro, assim, a gente vê desmatamento, queimadas. Que tá acontecendo lá no Havaí, que aconteceu aquela queimada lá que... Sim, Queimou sim, grande. verdade. Eu O vi. efeito E E até mesmo as criminosas, né? Que a Sim. gente de proposital. Isso não é uma forma de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque ali no desmatamento tem excesso de carbono, aí vai atrapalhar, sobrecarregar o ciclo do carbono, vai as plantas, aí você tem o desmatamento, estraga O calor o ciclo, O calor ciclo, né, excesso, a fotossíntese, e daí começa a fazer as ilhas de calor e vira assim um descontrole. Aí vem aquecimento global, vem efeito estufa, uma loucura. E tem gente que não acredita no aquecimento global, né? Fala que é mentira. Sim. Tem gente que não acredita em nada disso, né? Fala assim, não vai dar nada, não vai dar em nada. É, só não mais uma acredita e sacola, também não só dá mais valor, uma né? queimada. Mais um Sim. hectare. Mas a gente vê muita gente que também se interna e vai pra UTI por causa do efeito estufa, das queimadas. Porque Também tem muita gente bastante problema pessoas de que se saúde de importam respiração. com isso. né? Até Mas mesmo isso pelo polui calor. muito ar. Até mesmo pelo calor, como nesses tempos tá muito calor e prejudica muito a saúde da gente. Amanda, pra você, quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável? Bom, eles são um apelo global com ação para acabar com a pobreza. Protege o meio ambiente e ele assegura de todas as pessoas que tenham paz. Ele ajuda muito também com o bem-estar e a saúde. E, Amanda, a gente viu, já tem há um tempo, aliás, né? Se eu não me engano, 2017, que teve a ONU, em parceria com o Brasil, criou era 17? São 17, não são? São 17. Objetivos para o desenvolvimento sustentável. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Falo sobre sim. eles? Tem a radiação da pobreza, a fome zero, como eu falei, o bem-estar e a saúde, a educação de qualidade, a água potável e saneamento, a energia limpa e acessível. E tem mais algumas também. Muito bom. E, bom, vamos falar agora um pouquinho pra gente começar, né, a finalizar O nosso pode ser. o nosso podgrupo de Pode seis. ser. Que são Mas é sete sete, pessoas. são 7 pessoas, mas tudo certo. Pode ser. Vamos. Assim, assim É. será. Exato. Vamos começar a falar sobre algumas soluções, né? Porque tá muito fácil apontar problema, apontar conceito, mas vamos falar sobre algumas soluções. Recentemente, eu e a Sara, a gente participou do SINCIPA, né? É um simpósio de sistemas integrados de produção agropecuária. E nele a gente viu muito evidente, muito forte, uma solução assim extremamente simples E muito eficaz. e eficaz de desenvolvimento sustentável dentro da agropecuária, que é os sistemas integrados de produção agropecuária. Então, as pessoas gostam muito de colocar a culpa no agro, muitas das vezes, não só nele, mas nas indústrias e em outros fatores. Mas, através dos sistemas integrados, a gente vê muito evidente como isso pode ser melhorado. Nós temos a produção tanto de gado, a pecuária, integrada com a lavoura, com a floresta, Sim. dentro de uma forma que faz com que produz mais. E a cultura familiar também. Exato. Então, nós estamos num país
num país que cada vez mais cresce, num país e num mundo, na verdade. Hoje o Brasil é um dos grandes celeiros mundiais, que fornece para muitos países alimentos e matéria-prima de várias coisas. E quando a gente toca nesse assunto, a gente tem que pensar aí a longo prazo, de 5, 10, 15, 20 anos, onde os tantos bilhões de habitantes do nosso planeta vão se multiplicar, eles vão aumentar. E cada vez mais nós vamos precisar de comida para esse povo, né? Vamos precisar de alimento para esse povo. E a forma que a gente encontrou de preservar o meio ambiente e de ter alimento para todas as pessoas é através de sistemas integrados, onde a gente tem a conservação das florestas, onde a gente tem a conservação do solo e ainda mais do que isso, além do que isso, a gente tem a melhoria na mesma área. Exatamente. Onde a gente vai produzir com eficácia, Várias culturas ao mesmo tempo. E a gente tem a qualidade, né? A alta produtividade. Então a gente tem muito alimento com uma natureza preservada e, é claro, com que dê para todos os brasileiros e para os habitantes do nosso planeta, né? Então, gente, nós, através dos sistemas integrados, para a gente da região norte, para a gente de Rondônia, do oeste de Rondônia, que convive com essa realidade aí do agro, né? A gente tem um grande potencial e se cada produtor, se cada pessoa começar a investir no desenvolvimento sustentável, que as pessoas acham que é uma perda de tempo, que é um gasto de dinheiro, que é uma trabalheira e que não vai ajudar, que não vai dar resultado. Sim. Pelo contrário, dá muito resultado sim. Na verdade, é só começando, tentando, pra saber se vai dar resultado mesmo, né? Não adianta a gente só falar, igual a gente só tá falando aqui, e não botar em prática. Cada um fazer a sua parte e também juntar, como o desenvolvimento sustentável é um todo, juntar todos e todos se unir pra criar um ambiente saudável pra gente viver e pra continuar vivendo, né? Porque como tá, é meio difícil. Sim. E não é só testar, a Maria falou, né? Não adianta nada, só falar e não testar, pra ver se dá resultado. A gente já tem várias pesquisas, vários testes, que mostram como isso dá certo, como isso vale a pena. Agora, pra galera aí de engenharia florestal, que nós temos um curso aqui na nossa universidade de Rolim, Universidade Federal. É uma área, assim, que está num desenvolvimento incrível, que tem muito sucesso, principalmente dentro da área ali do desenvolvimento sustentável. A galera aí que quer fazer dinheiro é só investir no ponto certo. Ali, questão de carbono, do estoque de carbono, trabalhar com isso aí, que, é só sucesso. Então, é isso que nós aprendemos. Não é tudo que nós vimos, mas uma forma que nós a já... gente ainda está em fase de aprendizagem, a gente ainda está aprendendo, né? Um assunto que está se descobrindo aí no mercado. E um dia a gente vai voltar para falar mais ainda, porque tem muita coisa para falar, tem muito assunto. Não... E aqui se encerra o Pod Grupos de 6. De 7 pessoas. Então, fica aí com uma boa semana, um bom final de semana, seja lá o dia que você estiver assistindo. E até a próxima. E leva, exato. E pratiquem o desenvolvimento sustentável. Nas redes sociais. Isso aí. Um beijo grande e esse foi mais um Pod Grupo de 6. Com 7 pessoas. Tchau.